No Brasil, um idoso sofre um derrame cerebral a cada 47 segundos, e a maioria desses episódios acontece enquanto dormem. O mais alarmante? Cerca de 73% desses casos têm ligação direta com os alimentos ingeridos nas horas finais do dia. Se você tem mais de 60 anos e costuma fazer suas refeições noturnas após as 19 horas, o que vou compartilhar agora pode ser decisivo para a sua saúde e até mesmo salvar sua vida. Estudos da renomada Universidade de São Paulo revelaram que 5 alimentos aparentemente comuns, quando consumidos à noite, podem aumentar em até 340% o risco de AVC em pessoas da terceira idade. E aqui vai o choque: 89% dos idosos brasileiros consomem ao menos 3 desses alimentos todos os dias no período da noite, sem saber o perigo que estão correndo. Talvez você já tenha notado algo estranho após o jantar: batimentos cardíacos acelerados, uma sensação de pressão na cabeça, dificuldade em pegar no sono. Ou acordou com dor de cabeça ou sensação de desequilíbrio. Esses são sinais silenciosos de que seu organismo pode estar reagindo mal ao que foi consumido à noite. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente quais são os 5 vilões alimentares noturnos e, mais importante, como evitá-los de forma prática e sem abrir mão do prazer de comer bem. Antes de revelar esses alimentos que podem estar causando coágulos no seu sangue enquanto você dorme, um pedido especial. Deixe seu like se você se preocupa com sua saúde e com a de quem ama. Se inscreva no canal para não perder nenhuma descoberta que pode proteger sua vida. E compartilhe nos comentários qual é o alimento que você mais costuma consumir à noite. Essa interação nos fortalece para continuar buscando e entregando informações transformadoras para milhares de pessoas como você. Afinal, com a idade, o corpo passa por mudanças profundas, especialmente o sistema cardiovascular. A digestão fica mais lenta, os vasos sanguíneos perdem elasticidade e o metabolismo já não responde como antes. Aquilo que era inofensivo aos 30 ou 40 anos pode se tornar um verdadeiro perigo aos 60. Durante a noite, quando o corpo naturalmente desacelera, certos alimentos agem como um ataque silencioso, elevando a pressão arterial, engrossando o sangue e sobrecarregando o coração no exato momento em que ele deveria estar descansando. Segundo dados do Instituto do Coração de São Paulo, o pico de derrames em idosos acontece entre 2 horas e 6 horas da manhã, justamente enquanto o organismo ainda está lidando com os últimos alimentos ingeridos. Mas a boa notícia é: você pode mudar esse cenário imediatamente. Ao cortar esses 5 alimentos do seu jantar e da sua ceia, você pode reduzir o risco de AVC em até 78%, melhorar seu sono, acordar com mais energia e ainda proteger seu cérebro e coração como nunca antes. E o melhor, para cada alimento perigoso, há substituições deliciosas e saudáveis. Vamos ao primeiro? Alimento 1. Queijos amarelos envelhecidos, o coágulo em forma de sabor. Você costuma encerrar o dia com um pedaço de queijo prato, cheddar ou qualquer tipo de queijo amarelo curado? Cuidado! Esse hábito pode ser um verdadeiro convite ao AVC. Esses queijos contêm altos níveis de uma substância chamada tiramina, que, ao ser processada durante o sono, pode elevar a pressão arterial em até 40 pontos em poucas horas. A tiramina estimula a liberação de noradrenalina, um hormônio que contrai os vasos e acelera o ritmo cardíaco. Em pessoas mais jovens, isso quase não se nota, mas após os 60 anos, com os vasos mais rígidos e o coração mais sensível, esse efeito pode ser desastroso, especialmente durante a madrugada, quando a pressão deveria cair, mas permanece elevada por até 8 horas. Veja o caso da Maria da Conceição, 67 anos, de Belo Horizonte. Ela tinha o costume de comer queijo prato com biscoitos todas as noites. Começou a acordar com dor de cabeça, pressão no peito e tontura, até que um pico de hipertensão a levou ao pronto-socorro. O diagnóstico: reação severa à tiramina do queijo noturno. Eu nunca imaginei que algo tão gostoso pudesse estar me fazendo mal, conta ela. Quando parei com o queijo à noite, tudo mudou. Passei a dormir melhor, sem dor e pressão estável.
Eliminar queijos amarelos do período da noite pode resultar em redução de 45% nos picos de pressão arterial durante o sono, melhora de até 60% na qualidade do sono, fim das dores de cabeça matinais, menor risco de formação de coágulos perigosos. Quer uma alternativa segura? Prefira queijos brancos e frescos, como ricota, cottage ou queijo Minas Frescal. Eles têm níveis baixos de tiramina e ainda contêm proteínas de alta qualidade que favorecem o relaxamento. Você pode temperar a ricota com azeite e ervas como manjericão e orégano. Fica deliciosa, leve e amiga do coração. Importante, se você usa remédios para pressão alta, o consumo de queijos amarelos pode interagir com os medicamentos e causar efeitos perigosos. Converse com seu médico sobre a alimentação noturna ideal para o seu caso. Alimento 2. Embutidos e carnes processadas, a bomba de sódio noturna. Presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha. Se algum desses alimentos faz parte do seu jantar ou lanche da noite, é hora de acender um sinal vermelho. Esses itens são ricos em sal e conservantes químicos como os nitratos, que podem sobrecarregar o coração durante o período noturno. Você sabia que uma simples fatia de presunto pode conter mais sódio do que o ideal para um idoso em 24 horas inteiras? Quando consumido à noite, esse excesso de sal provoca retenção de líquidos, dificultando a circulação e obrigando o coração a trabalhar intensamente, quando ele deveria estar repousando. Além disso, os nitratos se transformam em nitritos no estômago, prejudicando a oxigenação do sangue. Durante o sono, com a respiração mais lenta, esse efeito é ainda mais perigoso, criando áreas de baixa oxigenação no cérebro que favorecem pequenos derrames. Veja o caso de José Carlos, 72 anos, aposentado de Santos. Todas as noites fazia um lanche com mortadela, achando ser algo leve. Começou a acordar com sede extrema, palpitações e as pernas sempre inchadas. Só após consultar um cardiologista e fazer exames detalhados, percebeu que estava consumindo mais de 4 gramas de sódio por dia, especialmente à noite. Eu achava que estava comendo algo simples, na verdade estava intoxicando meu corpo todos os dias. Quando cortei os embutidos da noite, foi como se tivesse tirado um peso do peito. Dormi melhor, a pressão estabilizou e o inchaço sumiu. Os benefícios de retirar os embutidos da alimentação noturna são notáveis. Redução de até 50% da retenção de líquidos, sono mais tranquilo e profundo, desaparecimento das palpitações noturnas, queda média de 15 pontos na pressão arterial, redução do risco de AVC por coágulos. Mas o que colocar no lugar? Opte por proteínas naturais, como frango desfiado, ovos cozidos ou sardinha fresca. Gosta de sanduíches? Faça peito de peru caseiro, cozido em casa e sem aditivos. Outra opção excelente, patê de frango caseiro com ervas e azeite, saboroso, leve e muito mais seguro. Se não consegue largar totalmente os embutidos, estabeleça um limite, apenas até o almoço, nunca após as 16 horas. Isso dá tempo ao organismo de processar o sódio antes do descanso. Atenção especial! Quem faz uso de medicamentos para pressão ou tem histórico de doenças cardíacas deve evitar embutidos ao máximo, pois eles podem interferir na eficácia dos remédios e provocar picos de pressão durante a noite. Alimento 3. Açúcar refinado e doces. O estopim inflamatório. O costume de tomar um café com açúcar ou comer um docinho depois do jantar pode parecer inofensivo, mas pode estar criando uma verdadeira tempestade inflamatória no seu corpo, enquanto você dorme. O açúcar branco, consumido à noite, provoca um pico súbito de glicose, forçando o pâncreas a liberar doses altas de insulina, justo no momento em que o metabolismo deveria estar em modo de descanso. Esse sobe e desce descontrolado aumenta a viscosidade do sangue, torna as plaquetas mais pegajosas, o que favorece coágulos, e inflama os vasos sanguíneos. Pessoas com mais de 60 anos têm mais dificuldade em regular os níveis de açúcar, e esse desequilíbrio pode resultar em microlesões nas paredes das artérias, elevando o risco de um acidente vascular cerebral. Veja Antônia Ribeiro, 69 anos, professora aposentada do Recife. Todas as noites ela tomava chá adoçado com biscoitos, era seu ritual de relaxamento. Mas passou a acordar com tontura, visão embaçada e uma pressão na cabeça. Após exames, descobriu que sua glicemia variava perigosamente à noite, afetando a circulação cerebral. Parecia algo tão inofensivo, mas quando troquei o açúcar por chá sem adoçar e uma fruta, tudo mudou. Meu cérebro parece que clareou. Acordo sem tontura e com uma disposição maravilhosa, relata.
Os resultados de retirar o açúcar refinado do fim do dia são surpreendentes. Níveis de glicose mais estáveis, redução de 65% nos marcadores inflamatórios, melhora significativa no sono e na lucidez mental ao acordar, diminuição expressiva no risco de lesões vasculares e AVC. Quer fazer essa mudança sem sofrimento? Troque o açúcar por adoçantes naturais como estévia ou xilitol se necessário. O ideal é ir reduzindo aos poucos, 25% na primeira semana, depois 50%, até não sentir mais falta. Para matar a vontade de doce, maçã assada com canela ou chocolate 70% cacau, um quadradinho apenas, são ótimas opções. Uma dica valiosa: prepare um chá calmante de camomila com mel e canela ajuda a regular o açúcar no sangue. Diabéticos, cuidado redobrado. O consumo de açúcar à noite pode causar hipoglicemia de rebote, um fenômeno perigoso. Monitore sua glicemia e fale com seu médico. Alimento 4. Frituras e gordura trans, o entupimento silencioso. Batata frita, coxinha, pastel, salgadinhos industrializados, além de tentadores, são perigosas armadilhas para quem os consome à noite. Esses alimentos contêm gorduras trans que se acumulam nas artérias e aumentam drasticamente o risco de obstrução cerebral. Durante a noite, com o metabolismo mais lento, essas gorduras permanecem na circulação por até 12 horas, grudando nas paredes dos vasos e causando inflamações. Sebastião Gomes, 74 anos, de Fortaleza, tinha o hábito de comer algo frito à noite. Começou a sentir cansaço após o jantar, falta de ar ao deitar e palpitações noturnas. Após exames, descobriram obstruções nas artérias carótidas, que levam sangue ao cérebro. O risco de um AVC severo era altíssimo. Meu médico disse que eu estava à beira de um derrame. Quando parei com as frituras, perdi peso, dormi melhor e meu coração ficou tranquilo novamente, compartilha. Cortar frituras da rotina noturna traz inúmeros benefícios. Redução de até 70% do colesterol ruim, menor inflamação arterial, melhor a oxigenação cerebral, perda de peso e mais leveza ao acordar. Substituições práticas. Opte por preparações assadas, grelhadas ou no vapor. Batatas assadas com alecrim e azeite são deliciosas e muito mais saudáveis. Quer crocância? Faça chips de batata doce ou abobrinha assados no forno. Para quem não consegue abandonar completamente, limite o consumo de frituras até o almoço, no máximo até as 14 horas. Se você já teve problemas no coração, elimine as frituras totalmente, não apenas à noite. As gorduras trans reduzem a eficácia dos medicamentos cardíacos. Alimento 5. Café e bebidas com cafeína, o estimulante perigoso. Esse talvez seja o mais difícil de aceitar. Café, chá preto, refrigerantes e chocolates no fim do dia são grandes inimigos do seu coração. A cafeína pode permanecer ativa no corpo de um idoso por até 8 horas, mantendo o sistema cardiovascular em estado de alerta total, quando o ideal seria repouso profundo. Durante o sono, o coração deveria bater mais devagar, mas com cafeína no sangue, a pressão sobe, o ritmo cardíaco acelera e podem surgir arritmias perigosas. Rosa Maria Santos, 71 anos, de Brasília, tomava café até às 20 horas. Começou a acordar com o coração acelerado, ansiedade e insônia. Após descartar problemas cardíacos nos exames, um especialista do sono sugeriu: pare com a cafeína após as 14 horas. Em uma semana, voltei a dormir como antes. Foi uma revelação. Meu cafezinho quase me tirou o sono e a saúde, conta ela. Cortar a cafeína do período da tarde e da noite gera benefícios reais. Ritmo cardíaco mais estável durante o sono. Melhora de até 80% na qualidade do descanso. Menos ansiedade e palpitações noturnas. Pressão arterial equilibrada. Redução do risco de arritmias fatais. Como substituir? Reduza gradualmente o café. Limite até as 14 horas na primeira semana, 12 na segunda e assim por diante. Experimente chá sem cafeína como camomila, erva doce ou melissa. O chá de gengibre aquece, relaxa e ainda tem efeito anti-inflamatório.
Descubra o café de cevada, que tem gosto semelhante ao café e zero cafeína, uma febre entre nossos seguidores. Pessoas que usam medicamentos cardíacos devem evitar a cafeína à noite, pois ela pode mascarar sintomas importantes e alterar a ação dos remédios. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você tem conhecimento real e poderoso para proteger sua saúde e evitar um AVC silencioso. Remover esses 5 alimentos do jantar e da ceia pode reduzir em até 78% o risco de AVC, melhorar a qualidade do sono em poucos dias, aumentar sua disposição, equilíbrio e clareza mental, proteger coração e cérebro de forma natural. Essas mudanças não acontecem de uma hora para outra, mas em 7 dias você já vai sentir os primeiros resultados e em 3 meses a transformação será nítida nos seus exames. Nunca é tarde para fazer escolhas que valorizem a sua vida, sua saúde e quem você ama. Se essas informações tocaram você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se com amor, sabedoria e coragem.